Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui hoje com um assunto que é bioeconomia. Seria a ciência do futuro que a gente está executando no momento de agora. Então, além de uma moda, isso é uma necessidade natural, estrutural. Por quê? A bioeconomia não é exatamente um conceito novo. Inclusive, nós aqui no Brasil trabalhamos isso desde a década de 70 do século passado. Na realidade, a bioeconomia tem uma urgência na crise climática e no esgotamento dos recursos naturais que vieram a catapultar para o centro do debate sobre desenvolvimento sustentável o século XXI. Como que a gente vai desenvolver ou como que a gente vai simplesmente existir com toda a nossa parafernália no século XXI com o debacle climático que está ocorrendo. Na essência, a bioeconomia representa uma mudança de paradigma, qual seja a transição de um modelo econômico linear e extrativista, baseado em extrair, produzir e depois descartar, para um modelo circular, onde você inclui a questão da regeneração ao invés do simples e puro descarte. A questão de extração também, porque você diminui a extração quando você diminui o descarte e faz reaproveitamento. E você diminui algumas cadeias dentro da produção quando você faz um descarte inteligente que retira partes que ainda podem ser reutilizadas. Então, esse modelo linear, extrair, produzir, descartar, é caríssimo e depaupera o meio ambiente, o clima, a matéria-prima e, portanto, deixa menos coisas para as próximas gerações. O modelo circular faz com que alguma coisa seja, uma boa parte desse chamado, entre aspas, lixo, seja reaproveitado, passe a ser inclusive figura de comércio até exterior. Alguns países compram lixo de outros, lixo no bom sentido, lixo no sentido de coisa reaproveitável. O Brasil, por exemplo, compra alguma coisa da Alemanha, assim como outros países de outros, e assim por vai. Por quê? São recursos que nós precisamos. Bom, além de tudo, nós utilizamos recursos biológicos renováveis para produzir alimentos, energia, materiais e produtos químicos. Então, essa crônica aqui são duas crônicas. Uma é um resumo de vários portais e outra é exatamente o portal da Embrapa. Na crônica do portal da Embrapa, naturalmente que eu vou repetir algumas coisas que eu estou falando nessa crônica aqui, porque essa crônica aqui é generalista. E então vai haver repetição. Mas é interessante a gente ouvir, ler coisas que estão associadas ao Brasil, mas também associada ao resto do mundo de uma maneira genérica, porque tudo que fazemos aqui ou que se faz lá fora, obviamente repercute no mundo inteiro. Então esse texto traça um histórico dessa evolução, analisa o estado atual das conquistas no mundo e no Brasil, prospecta o futuro desta que não é apenas uma promessa, né? A bioeconomia ela é uma necessidade imperativa para a manutenção da vida no planeta. O modelo industrial é uma incumbente e urgência de substituição. O que nós temos a dizer sobre isso? O modelo industrial hegemônico, desde a Revolução Industrial, é profundamente dependente do recurso fóssil, ou seja, não renovável. O petróleo, o gás natural, o carvão são a base para a energia, geração de eletricidade e combustíveis para transporte, materiais como plástico, fibras sintéticas, solventes, fertilizantes e uma infinidade de produtos químicos e insumos, grande parte da indústria farmacêutica e comércio, cosméticos. Você vê que nós dependemos excessivamente dos recursos fósseis não renováveis. As externalidades negativas desse modelo são amplamente conhecidas. São emissões maciças de gás de efeito estufa, poluição do ar, do solo, da água, acúmulo de resíduos não biodegradáveis, ou seja, aqueles que não retornam à natureza, ficam ali 1000 anos, e que inclusive ao serem destroçados vão para outros lugares formar ilhas, por exemplo, como tem ilha de plástico no Pacífico, como você pode pegar pedaços desses materiais no estômago de animais, que coisa que pode matá-los, quer dizer, vai influir sobre o ecossistema de maneira extremamente deletéria, né? Então são resíduos não biodegradáveis.
por exemplo, plástico. E perda acelerada da biodiversidade, porque você começa a modificar demais o ecossistema, começa a matar espécies, favorece predadores ou o contrário, e por fim você interfere. Então a bioeconomia surge como resposta científica e tecnológica para desconectar o crescimento econômico da degradação ambiental. Veja bem, o crescimento econômico da degradação ambiental. Eu, particularmente, não acho que a nossa matriz de pensamento econômico, que diz de todos os países crescerem sempre, é uma coisa que nós temos que pensar. Não só porque isso aí influi no meio ambiente, não só porque isso aí as matérias-primas vão acabar. É porque nada na vida, o ser humano, por exemplo, não cresce indefinidamente, ao contrário, ele chega no ápice e cai. O crescimento não tem que satisfazer populações cada vez maiores. Nós podemos controlar populações, nós podemos ter uma vida um pouco mais minimalista, nós podemos ter produtos que durem mais tempo, tecnologias que nos satisfaçam com as suas capacidades por mais tempo, sem ficar trocando por causa de detalhes como um farolzinho, uma lista, um traço, uma memória a mais. Resumo: o crescimentismo é um dos problemas a serem regulados a respeito da degradação ambiental. Mas aqui, quando nós falamos da bioeconomia, nós estamos falando de, apesar do crescimentismo, não ter degradação ambiental. Quer dizer, já é o início de conversa. Mas a conversa não para por aí. Esse é o meu ponto de vista. Continuando. Os pilares da bioeconomia: recursos renováveis e economia circular. A bioeconomia assenta em dois pilares fundamentais: substituição de recursos, quer dizer, você tem que trocar insumos fósseis e poluentes por biomassa renováveis, que são vegetais, algas, resíduos agrícolas e florestais, entre muitos outros. E esta biomassa é convertida em produtos de valor por meio de processos biotecnológicos. A economia circular e a biorefinaria, inspirada nos ecossistemas naturais, o conceito de biorefinaria é central. Assim como uma refinaria de petróleo fraciona o crude em diversos produtos, uma biorefinaria processa a biomassa de forma integrada, maximizando seu valor e minimizando resíduos. Um exemplo clássico disso é a utilização de cana-de-açúcar. O caldo vira açúcar ou etanol, o bagaço gera energia elétrica e a palha e a vinhaça podem ser usadas para produzir bioplásticos e fertilizantes. Desculpa que eu não fiz uma correção do texto aqui, não sei se a palavra vinhaça aqui está correta. Se não tiver, me desculpa, tá? É porque eu não a conheço. Vinhaça é uma coisa associada à utilização da cana-de-açúcar nos seus derivados, né? Bagaço gera energia elétrica, palha e a vinhaça. Bom, depois a gente vê isso aí. Se eu tiver algum erro, eu deixo na descrição do vídeo lá na forma de errata. Bom, um breve histórico. Das origens às conquistas atuais. O termo bioeconomia foi cunhado na década de 1990, mas as suas práticas são ancestrais. A fermentação para produzir pão e cerveja é uma forma primitiva já de biotecnologia, isso lá atrás. Continuando, gente, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e a vinhaça é um produto realmente do etanol que faz trabalha como fertilizante, tá bom? Desculpa, eu que não conhecia. Porque eu sempre revejo o texto, dessa vez isso aí me passou batido. Vamos lá. Então, já li uma parte. Agora, décadas de 1970 e 1980, os choques do petróleo impulsionaram os primeiros programas de biocombustível em larga escala com o pró-álcool no Brasil. Foi um programa pioneiro. Década de 2000, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e a União Europeia começam a formalizar estratégias nacionais de bioeconomia, vendo-a como um motor para a economia do conhecimento. De 2010 em diante, há avanços revolucionários em biologia sintética, edição genética como o CRISPR e a ciência ômica aceleraram exponencialmente as possibilidades. A bioeconomia então deixou de ser apenas versando sobre commodities, né? E ela passou a incluir produtos que tinham valor agregado em si mesmo, né? Quer dizer, não era só o extrativismo, você pegava o produto e agregava valor a ele, refinando, por exemplo. Biocombustível. Os Estados Unidos são o maior produtor de etanol de milho, não é o caso do Brasil. O Brasil, o etanol de cana, tá? A Europa avança no biodiesel. Bioplásticos. As empresas NatureWorks,
que produzem o ácido polilático a partir do amido de milho, o ácido polilático a partir do amido de milho, um plástico biodegradável e compostável. A BASF, na Alemanha, desenvolveu um bioplástico biodegradável para a agricultura. Bioquímicos, a empresa holandesa Avantium produz o poliestileno furanoato, que é o PEF, que é um polímero 100% baseado em plantas que pode substituir as PETs das garrafas. Farmacêutica e cosméticos, a produção de insulina humana por bactérias geneticamente modificadas é um marco. A Amyris, dos Estados Unidos da América, usa leveduras para produzir o ativo antimalárico antissemicinina e esqualeno usados em vacinas e cosméticos de forma sustentável. Então, isso é um histórico do que foi produzido aí de bioeconomia, né? A potência bioeconômica da natureza aqui no Brasil. Mega biodiversidade, nós abrigamos aqui 20% de todas as espécies do planeta. Isso é um tesouro genético inestimável para a bioprospecção. Nós temos terra e clima, claro, toda a terra tem, né? Terra e clima, possui vasta área de cultivo de biomassa e condições climáticas favoráveis para tanto. Conhecimento consolidado em agricultura tropical, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, é uma instituição de classe mundial, responsável por tornar o cerrado produtivo e por desenvolver técnicas de agricultura sustentável. Isso é uma coisa que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho, né? Conquista no Brasil. Programa do etanol. Um dos casos de sucesso mais estudados no mundo, o Brasil dominou a tecnologia do etanol de cana, um biocombustível avançado com um balanço energético e um carbono muito favorável. Isso aí é o nosso programa de etanol. O Bioquerosene de Aviação, BRFSA e a Gol realizam voos experimentais com bioquerosene produzido a partir do óleo de cozinha usado em outras biomassas, bioplásticos e bioquímicos. A Braskem é líder global na produção de um poliestileno verde a partir do etanol da cana. Os cosméticos da biodiversidade, marcas, por exemplo, Natura e Boticário, são referências no uso de sustentável de ativos da Amazônia e do Cerrado, combinando conhecimento tradicional com ciência de ponta em um modelo que gera renda para as comunidades locais. No entanto, desafios persistem, necessidade de mais investimento e pesquisa e desenvolvimento, infraestrutura logística, regulação clara para o acesso a patrimônio genético e o combate ao desmatamento, que mina a credibilidade do país no exterior. Esse desmatamento, em geral, ele é criminoso, né, por desleixo ou por má intenção. Perspectivas para um futuro próximo, que seria a próxima fronteira. A bioeconomia do futuro será ainda mais integrada e sofisticada. Partimos para uma química fina a partir de resíduos, valorização de resíduos agroindustriais, por exemplo, bagaço, a palha, a lignina, seriam cruciais. A lignina hoje é majoritariamente queimada. Ela pode se tornar fonte de aromáticos para a indústria química. Aromáticos aí seriam insumos, né? Não é aroma de cheiro, é aromático, aquele tipo de radical lá da química, né? Bioeconomia azul. A exploração sustentável de recursos marinhos como micro e macroalgas para a produção de alimentos, rações, biocombustível e produtos nutricêntricos. Agricultura celular, produção de carnes, olha só, agricultura celular, que vem a produzir carnes, lácteos e outros produtos animais diretamente das células, sem necessidade da criação do animal, ou seja, intensiva do gado, reduzindo drasticamente o uso da terra e as emissões e também o prejuízo para o próprio animal, né? Bioeconomia digital, integração da Big Data, Internet das Coisas, a IoT, a inteligência artificial para otimizar cadeias produtivas, desenvolver novas enzimas para por simulação computacional, quer dizer, desenvolver por simulação para saber se elas vão ter efetividade e rastrear a sustentabilidade desses produtos. Então, conclusão, a bioeconomia não é uma panaceia para resolver todos os problemas ambientais. Ela é mais uma moldura científica e tecnológica mais robusta, porque temos para reconciliar a atividade econômica com os limites do planeta. Mas existem os limites da ciência também. Existem coisas que a gente não consegue fazer.
Então teríamos que partir sempre para outras alternativas, modificar ou de repente até parar de produzir aquilo e parar de usar, se for factível. Mas a humanidade é muito criativa e a natureza tem muito recurso. Agora, a gente não pode exaurir os recursos, né? Ela tem outros, então nós temos que descobri-los. Exige uma visão de longo prazo, obviamente, né? Investimento contínuo em ciência, uma governança que incentive a inovação, que se preserve na sustentabilidade, porque é muito fácil você ir pelo caminho mais fácil, conforme alguns países estão preferindo ir aí, porque não podem parar suas economias, porque não podem ter prejuízo. Quer dizer, o planeta pode acabar, mas eles não podem deixar de ganhar muito dinheiro. Bom, como bem resumida por Jeremy Rifkin em seu livro O Fim dos Empregos, a humanidade está se movendo para uma terceira revolução industrial. Eu diria até quarta, né? Baseada em energias renováveis e uma economia de partilha. A bioeconomia é o coração material da transição. O Brasil, se ele ignorasse a oportunidade, seria como abrir mão de seu destino natural como uma potência ambiental e econômica do século XXI. Nós temos chance de fazer isso. O futuro não é uma questão de petróleo ou biomassa, é a questão de saber usar o conhecimento para criar valores a partir da vida sem destruí-lo. E eu diria também que é repensar a forma como nós vivemos a nossa sociedade, para saber se a maioria das coisas precisa de tantas modificações, precisa de tanto consumo, precisa de que o país cresça tanto, né? Por que será? O que nós estamos querendo provar, né? Então a gente ainda tem que evoluir um bocado. Acho que faz parte da ecologia mudar a mentalidade do ser humano, né? Inclusive eu mesmo, a minha própria mentalidade, né? O que eu uso aqui na minha casa, o que eu tenho dentro da minha casa. A maior parte das coisas poderiam servir para outras pessoas, ou porque eu as esqueço, ou poderiam simplesmente ser transformadas em outros objetos que fossem úteis de alguma outra forma. Ter o mínimo possível. Ah, mas o mínimo você paralisa o comércio das pessoas, das coisas. Então o país fica sem questão de emprego, essas coisas. Olha, não é bem assim não, dá para administrar você consumindo pouco. Dá para você administrar. Até porque o dinheiro do consumo de supérfluos você vai destinar para coisas que sejam necessárias. Ah, mas aí você acaba com os empregos? Não, porque você tem que ter pesquisa. E você tem que ter escola. Então, investe nas escolas para a gente poder ter pesquisa, para a gente poder fazer substituição de matéria-prima. Assim a gente vai estar empregando pessoas e não exaurindo o planeta. E gastando o mínimo possível. Então é por aí. Bom, isso é uma ideia também, não é tão simples assim, né? Nós temos que pensar mais. Mas assim, essa é uma das ideias. Agora vamos no portal da Embrapa. Então o portal da Embrapa também define bioeconomia. Ele diz que é um modelo de produção industrial baseado no recursos biológicos. Isso é óbvio. E o objetivo, já definimos, né? O objetivo é oferecer soluções para a sustentabilidade dos sistemas de produção com vista à substituição dos recursos fósseis e não renováveis. No Brasil o termo não é novo, mas a ciência não. Na verdade, a bioeconomia já é uma realidade no país desde a década de 70, isso é verdade. Quando foi criado o Programa Nacional do PROOC, nós já falamos sobre isso aí. Nós tínhamos passado por uma crise mundial do petróleo. O Brasil hoje é o segundo maior produtor de etanol. Nós fomos pioneiros, né? A principal diferença da bioeconomia atual em relação ao passado é o uso intensivo de novos conhecimentos científicos, não apenas com relação ao combustível, e tecnológicos, né, gerados a partir de áreas de ponta como biotecnologia industrial, genômica, biologia sintética, bioinformática, químicas renováveis, robótica, tecnologias de informação, nanotecnologia, entre muitas outras áreas que vêm a trabalhar para sustentabilidade. Vale destacar também que o potencial da bioeconomia não se restringe à produção de bioenergia. Esse arquivo aqui está muito bom. Assim, a bioeconomia envolve também produção de plásticos biodegradáveis, biopolímeros, biopesticidas, pigmentos, alimentos funcionais e biofortificados, até medicamentos, fragrâncias e cosméticos. Tudo isso baseado na bioeconomia, ou seja, não tendo insumos de fósseis. Com os avanços da biologia sintética e enorme riqueza natural que nós temos no Brasil, a tendência é que surjam cada vez mais biofármacos, bioinsumos e bioprodutos, para a gente ir substituindo. Em um país megadiverso como o Brasil, dono da maior diversidade do planeta de flora e fauna, com mais de 100 mil espécies de animais e 45 mil espécies vegetais conhecidas aqui dentro, é premente
né? Investir em um modelo econômico baseado um uso sustentável de recursos naturais. Quando bem caracterizados e racionalmente explorados, esses recursos podem contribuir de forma efetiva para alavancar a bioeconomia nacional. Tendências da bioeconomia no Brasil e mundo. Olha, de acordo com a OCDE, a bioeconomia movimenta 2 trilhões de euros e gera cerca de 22 milhões de empregos. Então, olha, 2 trilhões de euros emprega e gera 22 milhões de empregos. Estudos da organização apontam que a bioeconomia responderá até 2030 por 2,7% do produto interno bruto dos países membros, percentual que poderá ser ainda maior em países como o Brasil, que dispõe de grande biodiversidade e políticas públicas para fortalecer as cadeias produtivas, que indicam os recursos naturais de forma sustentável e consciente. Além disso, as atividades do setor estão no cerne de pelo menos metade dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS da ONU, e desde a segurança alimentar até a garantia de acesso à energia e saúde. Outro aspecto ressaltado é a capacidade de integrar agricultura e indústria, tornando-as parte de um mesmo processo de desenvolvimento econômico, né? Porque muita coisa vai sair da agricultura para a indústria, como fomento, como matéria-prima. Em vez de você ter um plástico lá que você tira lá de uma outra indústria de transformação, você vai tirar da agricultura o material que vai se tornar um plástico biodegradável e usá-lo na indústria. Então, você acopla aí duas formas de trabalho aí dois setores. No Brasil, a bioeconomia tem potencial real para utilizar e aprimorar toda a multifuncionalidade da agricultura em prol da produção de alimentos, mas também de fibra, de energia, de prestação de serviços ambientais e ecossistêmicos, na química verde e nos novos insumos. A tendência é buscar soluções inovadoras e sustentáveis que assegurem ao mesmo tempo a biodiversidade, quer dizer, que mantenham a nossa biodiversidade e que promovam a proteção ao ambiente, que reforça a proteção à biodiversidade e a nós próprios. Adicionalmente, a competência em bioenergia, agricultura e biotecnologia faz do Brasil um dos protagonistas no cenário da bioeconomia em nível mundial. Uma das tendências mais fortes hoje no país é a utilização de biomassa integral ou residual como matéria-prima para desenvolvimento de diversos produtos com potencial de uso em diferentes setores da economia. A expectativa é reduzir a dependência de recursos de fontes fósseis e impacto sobre diversidade e meio ambiente. As soluções inovadoras da bioeconomia, em especial aquelas provenientes do uso da biotecnologia industrial, fornece uma contribuição vital na transição das atuais práticas econômicas não sustentáveis. E para sistemas industriais renováveis, a economia circular e de base biológica alia a inovação à sustentabilidade, tendo como solução um dos principais desafios globais. Bioeconomia da Embrapa, a inserção estratégica e competitiva da bioeconomia brasileira no contexto mundial é um dos eixos do impacto sexto plano diretor da Embrapa. Os avanços recentes e as tendências para o futuro da agricultura brasileira apontam para a oportunidade de nova transformação agrícola baseada em pesquisa, desenvolvimento e inovação, PDI. Esta nova agricultura terá como alicerce os avanços na fronteira do conhecimento em temas como biotecnologia, com destaque para a edição genômica, intensificação sustentável, sobretudo em sistemas integrados à lavoura, pecuária e floresta, o chamado ILPF, tecnologias digitais com predominância de uso de drones, sensores e internet das coisas, IoT, inteligência artificial e blockchain, e bioeconomia, com destaques para insumos biológicos. Desta forma, um dos 11 objetivos e metas estratégicas listados para o sétimo plano diretor da Embrapa, que é o sétimo PDE 2020, é desenvolver tecnologias e conhecimentos que contribuam para a bioeconomia por meio de utilização de recursos de base biológica para a geração de bioprodutos, bioinsumos e energia renovável.
e, especificamente, criar novas oportunidades a partir do aprofundamento do conhecimento sobre biodiversidade e biomas brasileiros, fortalecer a agricultura com base no conceito de bioeconomia, utilizando o seu potencial de oferta de novos materiais químicos e energia, fortalecer a multifuncionalidade da agricultura brasileira a partir de estímulos ao vínculo entre agricultura e indústria e a redução do tempo de fluxo e de transformação entre conhecimento, tecnologia, inovação. Certo? Muito bem. Como meta, a Embrapa pretende até 2025 viabilizar a incorporação, que seria na realidade uma adoção, pelo setor produtivo de 5 soluções tecnológicas alternativas à produção de base não renovável, até 2030. Né? Viabilizar a disponibilização de 5 novas matérias-primas renováveis para uso no contexto da bioeconomia. E também, até 2030, viabilizar a incorporação ou adoção pelo setor produtivo de 5 bioativos e bioinsumos a partir de recursos genéticos da Amazônia, Pantanal e Mata Atlântica. Isso aí já são objetivos, já se tem um produto para ser incorporado. A bioeconomia é tema de importância central no mundo, uma vez pautado pela busca do desenvolvimento sustentável e alinhado com as ODS. Aproxima a agricultura e a indústria com oportunidades de bioinsumos, bioprocessos e bioprodutos a partir de atividades da agricultura ou uso sustentável da biodiversidade. A bioeconomia e os portfólios de projetos da Embrapa, mais ou menos o seguinte: a pesquisa, desenvolvimento, inovação e biotecnologia da Embrapa estão alinhadas aos seguintes portfólios. Maximizar o desenvolvimento de cana-de-açúcar, milho e eucalipto para adoção de técnicas inovadoras de melhoramento de precisão e micro-organismos geneticamente modificados para a oferta de novos bioprodutos em biorefinarias. Viabilizar biofábricas de plantas, animais e micro-organismos para a produção de biofármacos, bioplásticos, cosméticos e blocos construtores por técnicas biotecnológicas. E expandir o controle biotecnológico conservativo de pragas, doenças fitonematóides, no sistema de produção de grãos, hortaliças, frutíferas e agricultura orgânica, substituir insumos sintéticos por ativos biológicos para contornar limitações produtivas das principais commodities agropecuárias, soja, milho, trigo, algodão, açúcar, citros, café, celulose, carne suína, frango e bovina, né? Contornar as limitações produtivas dessas commodities, substituir ou diminuir, se for o caso, o uso de fertilizantes de origem não renovável por insumos de base biológica nas culturas de feijão calpi, soja, milho, algodão, pastagem e cana-de-açúcar. Otimizar nanotecnologias ou nanomateriais dentro da nanotecnologia para a indústria de alimentos, materiais pós-colheita e embalagens de reaproveitamento de resíduos agropecuários, agroindustriais e florestais, otimizar o aproveitamento de agricultura e promover fontes alternativas de fertilizantes utilizando nanotecnologia, ampliar a geração de energia renovável pelo reaproveitamento de resíduos agroindustriais, do sorgo, do capim elefante, da cana-de-açúcar, do esterco de suínos, bovinos e da cama de aviários via processo de digestão anaeróbica. Quer dizer, você pode ter esses insumos reaproveitados para energia renovável. Ampliar o uso de biomassa vegetal para a produção de plásticos e materiais renováveis ou biodegradáveis. Ampliar o uso de matérias-primas renováveis e disponíveis na região sul, nordeste, norte e centro-oeste para a produção de combustível de energia, que são coisas que são disponíveis nessas regiões. Viabilizar novos produtos de energia limpa a partir do processamento de grãos de soja, milho, resíduos de indústria de açúcar, álcool, papel, celulose. Viabilizar novos produtos de energia limpa a partir do processamento de grãos de soja, milho, resíduos, já falei sobre isso, né? Viabilizar fontes renováveis da produção de adjuvantes em pulverizações agrícolas, dissolventes para uso industrial. Viabilizar processos agroindustriais que ampliam a produção de etanol de energia renovável a partir de sorgo, sacarino, milho e cana-de-açúcar. Viabilizar rotas tecnológicas eficientes, econômicas e ambientalmente seguras para o uso de lignina na produção de energia, compostos químicos e materiais renováveis. Fibra, biomassa para uso industrial. Ampliar a participação de outras matérias-primas na matriz de óleos usados para a produção de biodiesel e bioquerosene.
ampliar a viabilidade econômica do uso do sorgo no milho para a produção de etanol e energia biogás nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, intensificar a fixação biológica de nitrogênio e de promotores de crescimento nas culturas de cana-de-açúcar, capim, elefante e sorgo, e, por fim, viabilizar a produção de bioenergia nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, através de sistemas de produção agroindustriais inovadores e fundamentados na cultura, por exemplo, do capim-elefante. Muito bem, então, agora nós temos uma ideia do que é a bioeconomia. Mas o mais importante desse programa aqui é você associar a nossa capacidade de sermos pioneiros ao nosso trabalho da Embrapa, ao trabalho de brasileiros. Eu não vou me delongar para que o vídeo não fique muito longo. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que você curta, compartilha para mais pessoas verem, deixar seu like, deixar o seu comentário e assinar o canal. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.